Pessoal, hoje no nosso programa, nós estamos aqui no dia 3 de setembro, né? Nós estamos já nesse mês lindo, que é o mês de setembro. É um mês que deveria ter toda essa devoção, essa gratidão, porque nós estamos aí num mês mais ameno para todo o Brasil, que é primavera, né? Tá chegando a primavera, lugar de flores. Aí eu lembro da minha mãe que tinha aquelas batatas, né? Que ficava assim, mãe, essa flor aí morreu, essa planta morreu. Não, morreu não, ela tá escondida. A hora que chegar a primavera, ela aflora. E é mesmo, e é isso mesmo que acontece. Pessoal, o mês de setembro, marcado pela cor amarela, serve como um importante lembrete para que a sociedade se mobilize contra o suicídio. É uma coisa difícil, né? Mas existe. Essa campanha de conscientização busca desmistificar o tema, oferecer apoio às pessoas que sofrem com pensamentos suicidas e suas famílias, além de incentivar a busca por ajuda profissional. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a psicóloga Grisiele Silva. Seja bem-vinda, minha amiga, mais uma vez aqui em casa. Olá, minha querida, boa tarde. Boa tarde, tudo bem com você? Graças a Deus. Então, bora sentar e vamos conversar sobre... Eita, assunto difícil. Mas não é fácil. Mas é preciso. Necessário falarmos sobre isso. Antes de falarmos sobre essa campanha de conscientização, eu quero ir logo num ponto. Como que essa família, a mãe, o pai, uma pessoa que é muito próxima de quem suicidou, ela fica com uma culpa, eu não vi o sinal, não deixou nenhum recado, não aconteceu nada, meu Deus do céu, como que eu não percebi isso? Como que essa pessoa, ela fica com isso a vida inteira? Essa é a parte mais dolorida. O luto de um filho já é algo inexplicável, tamanha é a dor. O luto de um filho nessas condições é ainda maior, né? A dor é ainda maior. Muitas famílias ficam, sim, se culpando pelo resto da vida. Muitos pais, irmãos, pessoas próximas não conseguem se recuperar desse trágico acontecimento se não forem bem cuidados emocionalmente. Então, para as famílias que passam por situação como essa, é necessário um acompanhamento profissional para que eles consigam recuperar a vontade de viver novamente. Grisiele, quem vê cara não vê coração. Sim. É uma coisa que a gente ouve sempre, é um ditado que a gente ouve sempre, mas é verdade isso. Tem pessoas que realmente não parecem que vão fazer isso, tirar a própria vida. Inclusive, o mês, né, Setembro Amarelo, ele vem por conta de um caso que aconteceu nos Estados Unidos. Um rapaz de 17 anos chamado Mike, um rapaz extremamente alegre, que convivia muito bem com as pessoas, muito cativante, com muitos amigos, que se relacionava muito bem com a família. E ele, um dia, tirou a própria vida, sem que ninguém percebesse nenhum sinal. Isso foi no mês de setembro, tanto que dia 10 de setembro é considerado o Dia Mundial, né, de Prevenção ao Suicídio. E a cor amarela vem em homenagem a ele. Ele tinha um Mustang, ano 68, era a grande paixão da vida dele. Ele restaurou esse carro e o pintou de amarelo. Então ele era conhecido no lugar onde ele morava por conta desse carro amarelo. No dia do funeral dele, as pessoas próximas fizeram cartõezinhos com a mensagem, falando para as pessoas pedirem ajuda caso elas tivessem necessidade, com uma fitinha amarela. Inclusive eu trouxe uma para você. Ah, que legal, obrigada. E essa corrente, ela surpreendeu muito as pessoas. Né? Essas fitinhas amarelas com esses cartõezinhos correram o país inteiro e trouxe uma grande comoção. E muitas pessoas passaram a falar sobre isso a partir dessa fitinha amarela. Então, por isso, nós temos esse que é o símbolo do Setembro Amarelo, que a partir de 2015, no Brasil, passou também a ser o mês em dedicação a essa prevenção.
para que a gente fale sobre isso, porque, como você disse, quem vê cara não vê coração. Não é todo mundo que dá sinais, né? E aí é mais difícil ainda para a família lidar. Como eu não vi? Como eu não percebi? Que amor é esse que me fez estar distante desse ente tão querido a ponto de eu não perceber? E muitas vezes, realmente a pessoa não deu o sinal. Um padre Rafael um dia falou comigo que o suicida, ele não está querendo tirar a vida dele, ele está querendo tirar a dor dele. Exatamente. E é isso que os estudos mostram. Porque a vida, nossa, difícil falar, né? A vida, ela é uma dádiva, a gente ouve sempre falar isso, né? Que a vida é uma dádiva, e é mesmo. É o nosso bem mais precioso, né? E olha que cada dia que passa, é por isso que eu falo com as pessoas, né? Olha, depois que você se aposentou, se você tem saúde, vai trabalhar. Se você tem meia saúde, vai trabalhar também. Porque no trabalho, a gente vai descobrindo tantas coisas, conhecendo tantas pessoas, ouvindo tantas histórias, a gente vai vivendo. E essa vida, ela nos ajuda, né? Os exemplos de como eu falei agora na abertura, eu tenho um exemplo aqui, olha, a Grisiele, ela tem 3 meninas e olha como ela conduz a vida dela. Olha que legal, vou tirar um exemplo aqui dela. Aí tem o seu João, que ele faz a faxina aqui onde que eu trabalho. De vez em quando eu vejo ele cantarolando alguma coisa. Eu falo, ai, por que o seu João tá feliz assim, sendo que ele é o faxineiro? Gente, tem felicidade em tudo, tem vida em tudo. Exatamente. E quando uma pessoa chega nesse ponto, ela quer perder essa dor que ninguém viu. Exatamente. As pesquisas apontam que a grande causa do suicídio é a depressão. Mais de 96% dos casos, isso é um estudo da psiquiatria, mais de 96% dos casos que resultaram num suicídio vinha de uma depressão. Então, é a grande maioria dos casos. É isso, é essa dor tão gigantesca que a pessoa não consegue perceber que tem uma solução. E se ela não consegue enxergar uma solução, ela vai buscar, infelizmente, em situações drásticas como essa, né? Essa é a mais extrema de todas. E tem alguns dados muito importantes. Por exemplo, o índice de suicídio é maior nos homens do que nas mulheres. E aí a gente fica pensando, né, o que será que faz com que tenha essa variação aí entre o gênero? E o que a gente percebe? A mulher fala mais das suas dores, a mulher fala mais das dificuldades, a mulher, de modo geral, é criada mais livre para falar do que está ruim, ela reclama mais, ela conversa com as amigas, ela acha alguém, de modo geral. Claro que nós temos muitas mulheres também em situação diferente disso, mas de modo geral a maioria fala mais. Isso é uma forma de prevenção. Os homens são mais fechados, eles não são criados para olhar para os próprios sentimentos, eles são criados para ser quase super-heróis. Eles precisam lidar com tudo, eles precisam ser homens de ferro, que dão conta de tudo, que lidam com a vida. A coisa é difícil, ele tem que levantar e ir embora, ele não pode sentir dor, ele não pode chorar, porque isso é do feminino. Isso faz com que esses problemas emocionais vão só crescendo dentro desses homens, e isso muitas vezes resulta em casos extremos como esse. Mas claro que isso também acontece com muitas mulheres. Você acha que a maternidade também contribui para que a mulher não tenha tantos pensamentos suicidas? Muitas vezes as pessoas ficam na vida por aqueles que ela ama. Muitas vezes. Eu já recebi em meu consultório muitas mães que dizem: eu só estou aqui porque eu tenho responsabilidade com os filhos que eu trouxe no mundo. Se não fosse por eles, eu já teria feito alguma coisa. Bom, agora falando do Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção. Além de falar, de extravasar, o que mais tem que a gente pode fazer para a prevenção desse suicídio? Tem técnicas específicas, né? Um manejo específico de profissionais especializados. Esses são... não tem como nós substituirmos por outras coisas. Em casos graves, em casos de depressão. Às vezes ela não começa grave, às vezes a depressão começa com uma tristeza aqui, pontual,
por uma perda, às vezes de um ente querido, às vezes do trabalho, às vezes uma relação que finalizou, às vezes uma frustração porque não conseguiu alcançar algum objetivo. Então começa normalmente de um modo pequeno e essa tristeza, se não cuidada, ela vai se alastrando. Eu costumo dizer que é como se fosse uma ferida na perna. Tem uma ferida, se você não cuidar dela, aquilo vai entrando mais bactérias, essa ferida vai aumentando e isso vai alastrando até o ponto que fica quase que insustentável. Alguém, um profissional precisa entrar ali, intervir para que aquela infecção pare de crescer e para que ela reduza. É assim também com as questões emocionais, né? Então, esse trabalho profissional, ele é insubstituível. Na grande maioria das vezes, na depressão grave, nós precisamos, além da psicoterapia, também da medicação. Eu recebo muitas pessoas no meu consultório que são muito avessa à medicação. Não quero ficar dependente, psiquiatra, não, pelo amor de Deus. Mas muitas vezes ela chega tão debilitada emocionalmente que se ela não tiver uma medicação, ela não consegue nem aproveitar a psicoterapia. Gente, em medicação, elas existem, elas são trabalhadas, são estudadas, muitos anos, elas estão aí para nos ajudar. Exatamente. Isso é preconceito. É preconceito. Preconceito que vem sendo, né? Claro que estamos melhorando, graças a Deus, e a tanta informação, isso vem melhorando, né, ao longo do tempo, mas ainda tem muita gente com essa dificuldade. Então, do mesmo jeito que tem gente com muita dificuldade para psicoterapia, né? Não, eu tomo o remédio que o médico me dá, mas não me mandem lá falar com uma pessoa que eu não conheço, não, porque como uma pessoa nem me conhece, como que ela vai me ajudar? Né? Então, ainda se tem esses preconceitos, e esse preconceito é o maior impedimento para essa cura. Aí, quando a gente fala de cura, muitas pessoas torcem o nariz. Falam assim, não, mas quem tem depressão é depressão para a vida toda. Gente, tem cura sim. Tem, eu vejo todos os dias. E eu fico muito feliz ao perceber pessoas que chegaram no meu consultório, que mal conseguiam tomar banho para chegar lá, que alguém precisou colocar dentro do carro e levar, que não tinha ânimo para escovar os dentes. E essa pessoa, ela vai se fortalecendo à medida que ela vai respondendo a esse tratamento, aos poucos. Claro que o ritmo, ele é muito pessoal, né? É muito individual, não dá pra gente precisar quanto tempo isso vai durar, mas o objetivo e a tendência é que isso vá acontecendo, que ela vai melhorando, passinho por passinho, e eu fico muito feliz. Esses dias mesmo eu fui convidada para ir a um casamento e eu fiz questão de ir. Mesmo como profissional, né? Muitas pessoas falam, não, o profissional não pode, de modo algum, interagir com a vida pessoal do cliente. E o cliente me mandou um convite, eu falei, eu quero estar lá aplaudindo esse cliente que chegou no meu consultório sem força para viver. E ele chegou lá pronto para desistir da vida. E ele teve uma reviravolta, sim, uma melhora incrível. E hoje ele é só sorriso e ele estava ali se casando, recebendo essa esposa cheia de planos, né? É possível que isso aconteça, mas as pessoas precisam se abrir para isso. E, como que eu faço? Está tão difícil, não vou chegar direto no psicólogo. Tudo bem, mas fale com alguém que está perto, né? Os casos entre crianças e adolescentes também têm crescido muito. E o papel da escola é primordial nisso. Os professores estarem atentos a mudanças de comportamento, a crianças ou adolescentes que estão muito tristes, que estão isolados ou que estão sem energia para a vida. Às vezes as crianças deixam de fazer as coisas, o adolescente deixa de fazer as coisas, eles são só taxados como preguiçosos. E nós precisamos entender por que essa pessoa não está conseguindo fazer aquilo que é da responsabilidade dele. Será que é só preguiça? Então, esse olhar um pouquinho mais apurado da escola, né, dos professores que estão mais próximos, da coordenação, um serviço de psicologia dentro da escola, ele é primordial. Né? Se alguém está procurando uma escola para matricular os filhos, busque uma escola que tenha um serviço especializado de psicologia. Isso faz toda a diferença. Esse serviço vai orientar os professores, vai orientar a coordenação, vai cuidar dessas crianças, desses adolescentes. Então, é primordial, é necessidade isso. Né? Chega de nós
seguirmos a vida de qualquer forma. A informação existe para que a gente se beneficie dela. Tem tantas pessoas ao redor do mundo gastando o seu tempo para estudar isso, né? Para trazer essas soluções, mas isso vai ser em vão se as pessoas não quiserem buscar essas soluções. Então, é responsabilidade de todos nós, é responsabilidade das escolas, sim, terem esse profissional dentro da escola. É responsabilidade da família, sim, buscar um atendimento, caso percebam ali que tem algo que precisa ser visto, né? E eu fico muito feliz porque isso tem crescido. Eu recebo muitos, como eu sou, uma das minhas especialidades é a adolescência, eu recebo muitos pais que chegam lá e falam assim, Griseli, eu não sei se é sério, mas meu filho está diferente, então eu quero trazer para que você dê uma olhada, porque eu me preocupo com as notícias que a gente tem recebido. Eu sempre digo para eles, que bom, traga mesmo, porque é melhor a gente pecar pelo excesso do que deixar acontecer e aí a gente se perder, né? Eu gostaria de fazer um alerta, se você me permite, às escolas. Porque tem muitas escolas que têm um profissional, mas só para ter. Aquele profissional que, aqui tem psicopedagogo, aqui tem psicólogo. Mas será que esse psicólogo, ele é igual um soldado que fica ali, rondando o recreio, mas assim de boa, para não ficar com aquela cara de bedel? Nem sei se existe essa palavra ainda. Existe. Entendeu? Então, assim, se é um profissional efetivo, que está ligado ali nos bullings, né? Porque, a gente não pode fazer nada. Gente, eu não suporto isso. A gente não pode fazer nada. Você sabe como é que são as crianças? Não é assim. Exatamente. Tem que ser feito alguma coisa. Se tem um profissional ativo e treinado para isso, ele sabe o manejo necessário para essas questões. E o bullying que você tocou aqui é causa também de depressão, que muitas vezes leva ao suicídio. A pessoa não se sentir pertencente a esse grupo é uma das maiores dores que nós, como seres humanos, temos. Se isso é difícil para o adulto, imagina isso para uma criança, onde ela chega e percebe que ela não é aceita, que ela não é querida, que que as pessoas não permitem que ela faça parte daquele grupo. Isso é muito dolorido e isso leva à depressão. Isso pode acontecer também com o adulto. Por exemplo, no trabalho. Tem um grupo de pessoas que trabalham todos juntos e tal, e de repente, na rede social, você vê uma festa. Olha lá, todo mundo na festa e eu não tô. Verdade. Aí parece o outro aniversário, não sei o quê. Olha lá, gente, ninguém me chamou. Nossa, aí a pessoa começa a ficar triste. Ela começa a questionar o seu próprio valor. Principalmente se ela tiver ali alguma dor já latente, né? A dor do abandono que a gente chama, de situações vivenciadas na infância, por exemplo. Isso vai voltar numa potência maior e isso também pode gerar essas dores muito profundas. O que mais que a gente pode fazer para prevenir? Estar atento, né? O tempo todo, deixar o canal aberto para comunicação. Estabelecer uma relação de confiança. Você falou muito dessa postura de cão de guarda, né? Muitas pessoas trabalham dessa forma, com essa postura de cão de guarda em casa, fiscalizando tudo que os filhos estão fazendo. E eu não estou dizendo que nós não devemos fiscalizar, mas eu estou dizendo que a postura com que nós vamos fazer isso é que precisa ser diferente. Precisa ser uma postura de apoio. Eu estou aqui para o que você precisar. Mas de verdade. De verdade. Se você errar, se você acertar, se der certo, se der muito ruim, qualquer coisa que acontecer, você terá que assumir as consequências. Mas você não está sozinho. Eu não te amo menos se você errar. Eu não te amo menos se a sua nota for baixa. Eu não te amo menos se você fizer algo e perceber que não foi tão legal assim. Eu vou te corrigir, eu vou te dar consequências, eu vou te explicar sobre a vida, mas eu não vou te abandonar por conta disso. E sem hora marcada. Exatamente, o tempo todo, a qualquer tempo e a qualquer hora. Eu tô cozinhando, por exemplo, tô fazendo um almoço. E meu filho chega, mãe, eu queria falar com você. Não, daqui a pouquinho, peraí que eu tô fazendo a comida. Não, vai lá e desliga tudo. Desliga tudo, deixa tudo desligado. Vamos, meu filho, senta aqui, vamos ver. Não é assim? Sem hora marcada. Exatamente. E normalmente vêm essas conversas nesses momentos em que os pais estão ocupados. Porque é muito difícil, às vezes, para os filhos falarem dessas dores. Muito difícil. Então, ele procura uma brechinha ali, porque será que ela vai me ouvir? Então, vou falar agora, porque se ela não ouvir, eu falo, mas pelo menos eu
comecei a falar. Eu tirei a Isso. responsabilidade de que eu não estou falando. Então, É nesses verdade momentos, isso vem, né? E aí a família precisa entender isso como prioridade e perceber, né? Esse é o momento. Então, as perguntas que a gente faz, né, quando as crianças vêm da escola, elas são de extrema importância. E não é só, oi meu filho, como foi o seu dia? Tá tudo bem? Teve tarefa de casa? Isso é muito raso. Né? O filho normalmente, principalmente se for adolescente, ele entra com o moletom dele dentro do carro, coloca o fone de ouvido dele e ali ele fica, não mãe, tudo bem. E segue a viagem. Não, nós precisamos aprofundarmos. Meu filho, me diz aí, o que foi mais legal que aconteceu no seu dia hoje? Me conta um fato marcante. Com quem que você mais conversou? Estabeleça essa ponte de conexão. Com qualidade. Com qualidade. Eu sempre fiz questão de buscar as minhas filhas na escola, sempre. Mesmo com toda a correria da vida, que não foi fácil, hoje elas já estão na universidade, mas até o ensino médio eu fazia questão. Eu parava tudo, é o tempo de buscar minhas filhas na escola. E esse trajeto da escola até em casa, que a gente pega um trânsito terrível e tal, era excelente, porque era o momento da conversa. A conexão. É o momento de saber o que está acontecendo na vida delas. É o momento de saber o que está acontecendo com coleguinhas. E muitas vezes elas me traziam fatos. Mãe, né, como eu tenho uma relação muito aberta com as meninas e essa conexão muito fácil, elas me traziam, mãe, fulana está passando por um problema, está acontecendo tal coisa, o pai dela está com uma dificuldade aqui, outra ali, ela não consegue estabelecer essa relação em casa. E muitas vezes o meu papel, eu fazia muito bem o meu papel de bater lá na coordenação no outro dia e falar assim, olha, vim aqui contar para que vocês tomem uma providência e chamem essa família, porque chegou a informação lá em casa que a fulaninha está passando por um problema grave, sério, e vocês precisam tomar providência. Então, pais, avós, cuidadores, né? Fica ligado aí nesse mês de setembro, se não tem alguém aí deprimido, caminhando para tirar essa dor e, consequentemente, tirar a vida. No Brasil, nós temos um índice de entre 35 e 40 pessoas tirando a própria vida por dia. Por dia? Por dia. Nossa, gente. E dessas pessoas, considera-se que somente 20% conseguem chegar ao ato. Ou seja, nós temos um número exorbitante de tentativa todos os dias. É muita coisa. É muita coisa. Agora, no mês de setembro, inclusive, eu estou junto com um pessoal muito interessante, inclusive uma mãe que veio de uma situação dessa e ela transformou a dor dela e ela tem uma campanha desse Setembro Amarelo de distribuição de flores nas portas das escolas e eu representando o Espaço Beija-Flor, estou apoiando isso. Então, é uma ação muito emocionante, né? E o que eu posso dizer para essas famílias é encontrarem uma forma de transformar essa dor para homenagear aqueles que se foram e que a gente sabe que se foram a partir de um grande sofrimento. Muito obrigada, viu, querida? Eu que agradeço.